A gente ficou muito enaltecido e muito feliz de estar podendo falar com vocês, nossos ouvintes, nossos amigos e parceiros aí da contabilidade e do direito no âmbito geral, bem como da sociedade, né, civil organizada. E aí a gente veio trazer nessa oportunidade uma reflexão sobre o novo profissional, que é o profissional de alta performance empresarial, na qual o profissional com essa virtude, ela vem trazer a nossa condição de exemplificar a questão da reforma trabalhista, que o que muda no seu dia a dia, na tua empresa, na tua relação com o seu funcionário. E aí a gente traz aqui o empresário e suas características, que é, conforme o artigo 966 do Código Civil, ele expressamente traz o conceito de empresário, que exerce profissionalmente os bens, atividade econômica organizada com a produção e circulação de serviços e entrega de mercadorias. Dessa definição, a gente pode trazer alguns elementos caracterizadores, que é economicidade, organização, profissionalismo e aquela questão da assunção de risco, que quem ofere renda, ofere a condição de estar no risco do mercado. Só que, com a oportunidade de trazer a contabilidade preventiva, a advocacia preventiva, caminhando lado a lado, como estamos aqui nessa oportunidade, é onde a gente reitera agradecimento ao CRCDF, na pessoa do senhor professor Adriano Marrox e o professor Daniel Fernandes, que é um grande amigo nessa jornada, o direcionamento do mercado para o empresário. Então a gente coloca nessa realidade a questão da economicidade, que às vezes um empresário que não tem essa realidade técnica de procurar o profissional é uma economia burra, né? Na verdade ele fica economizando um profissional, um prestador de serviço e refazendo depois essa condição na rotina do teu dia a dia. Temos também a questão da pessoalidade, que é a questão da atividade econômica com exercício da atividade que sozinho ele não vai conseguir. Então, por isso ele começa a contratar uma mão de obra especializada e nessa habitualidade dessa contratação, essa efetividade, ela reitera a questão de o elemento profissionalismo para que ele possa fazer, desde o início, aquela questão contábil, fazer folha de pagamento, fazer toda aquela condição de folha, livro de frequência, livro de ponto. E aí é nesse sentido que a gente começa a fazer a interface do empregado e as suas características. Quando a gente pega na CLT, no artigo 3º, onde é bem definido que considera-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual ao empregador, sob dependência desse, mediante uma remuneração. Na verdade, uma condição da definição que ele figura, pessoa física não eventual de prestação de serviço, na dependência do pagamento de um salário. E essa condição, a gente começa a trazer aqui um parâmetro que é os seus direitos e os seus deveres, que são os procedimentos corretos na contratação, que é onde procura o profissional da contabilidade, onde procura o profissional do direito, que eles fazem essa interface de forma a dar uma visão mais correlacionada para o empresário ter uma participação e inserção, onde ele vai preocupar realmente com aquilo que é de interesse dele, que é a condição da lucratividade e a entrega de forma totalmente eficaz do produto e do serviço que ele veio a prestar na sociedade. Então a gente vai trazer para vocês uma reflexão nesse sentido e a gente começa a evidenciar uma inovação muito grande, que é a questão do teletrabalho, onde a gente traz para vocês aqui que é o trabalho remoto, que é popularmente efetivado por profissionais autônomos e freelancers, que atuam com as mídias digitais atualmente, com a tecnologia, que está sendo decisiva nessa condição dessa inserção, que é a questão da aplicação da 13.467, de 2017, que instituiu a questão da reforma trabalhista, regulamentou o trabalho nessa nova modalidade, que é um contrato que chama teletrabalho, com a questão que você faz um home office, você faz um trabalho remoto ou, no caso, um trabalho à distância, onde você pode estar trabalhando da tua casa ou num coworking. Hoje é um ambiente bem colaborativo e bem utilizado pelos nossos empresários e os nossos prestadores de serviço. Nesse sentido, o que a gente vê como uma referência bem interessante é que o trabalho presencial pode ser substituído pelo home office, caso o empregado e o empregador concordem. Depois que deve ser feito esse aditivo, coloca-se um regime adaptado nessa condição de fornecer produtos, fornecer toda a matéria-prima, todo o equipamento para entrega, que não pode gerar uma condição e uma característica de
fomentar um assédio, né, na verdade, nessa questão de relação trabalhista. Você tira o empregado de dentro da tua empresa e põe ele, na verdade, dentro de uma característica muito desgastante, um ambiente onde ele não conseguiu produzir. Então a gente tem que relacionar isso aí ao empresário para tomar esse cuidado de sentar-se com o seu colaborador, com a tua advocacia e a contabilidade, para que as mesmas esclareçam, né, essas novas realidades no mercado de trabalho. E aí, o que é interessante? Ele pode ir lá na empresa uma vez, pode fazer essas visitas e correlacionar, que não vai descaracterizar a função do teletrabalho. E, na verdade, a questão do prazo de transição é que, para ser efetivado, tem que notificar 15 dias essa condição de fazer a referência do teletrabalho. Então, a gente tem alguns diferentes motivos do empregado e do empregador para optar por teletrabalho. Para a empresa, que no caso é o empregador, há uma diminuição dos gastos com seus colaboradores, entre outras, o vale transporte, a refeição, que não são necessárias nesse sentido, nessa amplitude de gastos de rotina, né? Para o empregador, no caso, para o empregado, perdão, que é o colaborador, ele não tem aquela rotina de estresse, ele não tem que ficar no trânsito, ele não tem que fazer viagem de volta. E nesse ponto, que é uma preocupação que eu até mencionei essa semana, saiu do TCU um normativo e uma regulamentação onde a Defensoria Pública da União, o Ministério Público e outros correlacionados que têm legislação específica não vão poder exercitar a função de teletrabalho nos seus exercícios profissionais. Então a gente já está dando de primeira mão aí que em 30 de outubro agora, isso foi regulamentado, só que essa situação, inclusive o judiciário também afeta nesse sentido, não vai poder exercer essa função aí de trabalho nessa nova característica que é o trabalho remoto, né? A gente traz a reflexão esses aspectos aí. E aí a gente põe alguns aspectos que, na verdade, exigem um cuidado muito grande, que é o controle de horas de trabalho, de entrega de produção, que, na verdade, o que acontece? O empregador, ele tem uma nova visão do mercado, e nessa visão do mercado, ele traz à tona a tua condição de entrega eficaz, porque ele quer que o empregado tenha uma condição de trabalho mais tranquila, mais eficaz. Nesse sentido, ele colabora com essa condição e faz um ambiente extremamente possível de desenvolvimento para a entrega do seu produto, né? Aí a gente fala, comunicação, pode usar um Trello, que é um aplicativo, pode usar um Conta Azul, que tem muita aplicação na contabilidade. Em relação às situações, a gente coloca essa visualização de forma que a gente consiga efetivar uma comunicação eficaz, fora essa questão de e-mail e tudo, essa visão bem mais ampla de um trabalho onde o teu ponto de referência é a entrega de produtos e entrega do serviço que você se comprometeu a fazer. No caso, falando com o empregado, né? E o empregador, a questão dele estar otimizando, a questão dele estar simplificando um parque muito grande de colocação do seu empregado, vários outros equipamentos que ele pode, na verdade, investir em tecnologia, investir em outros pontos, para que ele não se torne refém de uma visão antiga, né? Antiga, na verdade, do mercado de trabalho. Então, a gente começa aqui numa exemplificação aqui de forma mais tranquila, referendar que na hora da contratação tem que tomar providências em relação às questões dos direitos trabalhistas, e a reforma trabalhista, ela não captou, na verdade, aí, uma linha de fomentar o desgaste. Na verdade, ela deu a vazão para que o empregado ele tenha a tua oportunidade de trabalho garantida dentro dessa nova visão de mercado de trabalho, dentro dessa nova visão de entrega. E onde o empregador, no caso o empresário, ele tem essa responsabilidade de possibilitar um ambiente salutar, seja interno ou externamente. E a gente começa a trabalhar alguma condição aqui que continua a carteira de trabalho prevalecendo, só que aí pode ser feito um aditivo no contrato de trabalho
para fazer essa migração em 15 dias para o contrato na modalidade de teletrabalho. A gente continua com essa questão de tendo o contrato de experiência do mesmo jeito, essa validade do contrato de experiência é por até 90 dias. A jornada de trabalho é uma coisa legal que a gente vai estar fazendo uma especificação. Ela deu uma guinada muito grande nessa questão de você poder direcionar vários outros mercados de trabalho com aquela questão de turno, com a questão de hora de trabalho de entrega, e não ficar totalmente engessada, que a tecnologia e esse fomento de mercado de trabalho efetivamente obrigou, né, a sociedade a entregar, que hoje matéria de um dia já é antiga. Então imagina um trabalho de um dia, de um mês, para ele poder ser direcionado, ele vai estar totalmente fora do mercado, fora dessa exigibilidade que as nossas condições atuais correlacionam com as nossas perspectivas de produto e de entrega do mesmo. Então a gente vem aqui com uma questão bem interessante, só puxando aqui, a percepção da parcela de diferenças de caixa, de algumas situações que seria, na verdade, uma questão de uma aglutinação para o salário. Então, na verdade, você tem essa questão que você pode eventualmente estar trabalhando com essa aplicação de diferenciação. Quando se sancionou a reforma trabalhista, fez uma alteração da lei de terceirização, da lei do FGTS, da aplicação da lei da Previdência Social. Toda essa visão tem na aplicação. No caso, a regra atual, que era, na verdade, era 30 dias sequenciais de 10, possibilitando, na verdade, um período de um terço. Agora, você pode fazer uma férias fracionada até 3 períodos mediante uma negociação, que seja pelo menos 15 dias corridos dentro do mês vigente. A regra antiga colocava engessada 8 horas diárias, 44 horas semanais ou 220 horas mensais. A nova regra, você tendo 36 horas de descanso, no limite de 2 horas extras por dia. E aí você coloca um trabalho diário de 12 horas, que é o limite, 44 horas semanais e 220 horas. O que é a diferença? A diferença brutal aí, na verdade, é que você pode entregar um trabalho, pode ter eficácia e não tem que ir embora para casa, e no caso, o teu patrão não vai ficar com receio de mantê-lo no ambiente de trabalho e ter que pagar tantas horas extras, que você pode fazer um banco de hora e depois você recuperar nesse banco de hora em outro dia subsequente. Então, o que é o tempo na empresa? Na verdade, o tempo na empresa é o tempo à disposição. Hoje, na verdade, a questão com a reforma trabalhista, você tem o tempo de disposição de entrega de produto, de entrega de serviço, que é uma coisa que é super eficaz, porque muitas oportunidades que surgiam no mercado de trabalho, as pessoas, não vou contratar não, porque vai demorar muito tempo para ele poder fazer deslocamento. Então, às vezes essa condição de falar, não, porque diminuiu algumas possibilidades de trabalho. Pelo contrário, você vai ter que trabalhar dentro dessa eficácia do teletrabalho da tua casa, ou você vai trabalhar perto da tua rotina, perto do teu perímetro. Então, essa visão aí é uma visão que a gente tem que trabalhar. Claro que vai ter reflexos em algumas áreas que já estão mais sedimentadas e que não vão acompanhar tanto a tecnologia. Mas, na verdade, o ponto importante que a gente traz à reflexão é essa mudança do mercado de trabalho. Muitas profissões vão ser totalmente alteradas na sua linha de entrega e muitas profissões novas vão estar surgindo, como assim a gente viu na Revolução Industrial, na Revolução Tecnológica e nessa nossa revolução agora da proteção de dados, que é o direito das coisas, né? Então, a gente já vem com essa pegada bem mais moderna, com essa visão sobre a internet das coisas. Como a gente está falando aqui com vocês aqui de forma mais evidenciada, em outras oportunidades ficaria muito mais dificultoso o espectador poder participar. Daqui a pouco a gente vai poder estar sentando e dialogando com vocês de forma mais correlata, e isso a gente consegue fazer também no ambiente de trabalho, e não fica só preso na questão de uma produção. A gente pode fazer videoconferências. Então, tem muitas empresas que estão oportunizando, inclusive, essa questão da realidade virtual ou realidade aumentada, para que as empresas possam fazer. Hoje, não é difícil de a gente poder entender que já tem cirurgia sendo feita sob videoconferência. Então, essa visão, para a gente poder não ficar ultrapassada, a reforma trabalhista ela veio dando saltos e avanços
nessa relação do empregado e do empregador. Esse é um ponto importante para a gente poder parametrizar, porque na verdade aquilo que estava se acostumado realmente houve uma alteração em alguns pontos, até de certa forma meio complexo de compreender, mas o avanço tecnológico vai vir de forma tão abrupta que se a gente não der alguns outros passos, a sociedade que vai estar se amoldando nos conformes da relação de mercado de trabalho, ela vai ficar totalmente banida do mercado internacional de entrega de produtos. Aí sim nós vamos ter um problema mais sério, porque o país não vai estar recebendo os investimentos e o capital externo nessa questão correlata. E a gente coloca aqui alguns planos de cargos de salários que poderá ser negociado entre o patrão e o empregado. O sindicato ele ficou mais forte nesse sentido, evidenciando que ele vai poder fazer negociações, não está engessado na mão de uma questão, de uma ação coletiva de trabalho, de uma ação que caía muito mais na mão do judiciário para decidir. Agora, se o sindicato tiver realmente uma entrega, eu peço vênia aí de alguma situação que algumas pessoas pensam de forma contrária, mas a gente tem que otimizar e tem que atualizar a nossa visão no mercado de trabalho. E os sindicatos que ele tiver, aqueles sindicatos que tiver um produto sendo entregue e uma correlação com a sua classe, claro que o empregado vai querer ter um desconto anual, né? E vai querer colaborar e participar de todas as mais atividades do sindicato. Então, essa é uma visão super interessante para a gente poder parametrizar essa questão da reforma trabalhista evidenciada nessa negociação coletiva, né? Aí a gente coloca algumas visões, algumas expectativas para a gente colocar e dimensionar as novas posições do mercado de trabalho. Uma característica legal que foi feita agora nessa reforma foi a questão da mudança dessa questão de encerramento da relação empregatícia. Antes ficavam fazendo de conta que descontava, que recebia, que pagava. Agora não, você pode fazer um acordo, você recebe meio aviso, né, metade da multa dos 40% e a movimentação de 80% do saldo do FGTS. E aí, só que aí você, como fez uma negociação, você não vai ter direito de levantar o seguro-desemprego. De qualquer sorte, o que é importante é que a gente estipulou uma nova guinada para a relação de mercado de trabalho. Essa é a grande diferenciação, como a gente está tendo nessa questão, com a conjuntura, bem nessa semana, dos BRICS em Brasília, e visitando o Brasil, que é a China, a Índia, a África do Sul e a Rússia. Todos estão evidenciando no mercado uma relação muito mais ampla e uma visão para o futuro. Uma visão ao qual você vai poder pegar o seu trabalho aqui, trabalhar, né, entregar ele, e ele está conquistando um mercado totalmente inovador, totalmente revolucionário nessas perspectivas. E aí a gente coloca essa visão de forma mais potencializada com a abertura de uma nova regra para terceirização. Então, o que a gente coloca nesse sentido? A verdade é que houve um aumento de contratação, evidenciou-se novas posições no mercado de trabalho para que aquela função que não é fim, ela seja direcionada para novas oportunidades de trabalho. E aí, essa oportunidade, ela criou-se com garantias de atendimento em ambulatório, em alimentação, em seguro, transporte, capacitação. Então, aquela situação, como o teletrabalho, que era uma limitada condição de uma relação bilateral, agora ela está normatizada como uma relação ampla. Essa é a grande diferenciação que a gente coloca aí para uma garantia de mercado de trabalho, uma nova regra na questão do banco de hora, que você pode pactuar um acordo, uma compensação dentro do mês. Então, o que é importante a gente mencionar que essa rescisão, essa ruptura, na verdade, de inserção no mercado de trabalho e de direcionamento, se o Brasil, na verdade, não ocupar um espaço dentro da tua relação com a tua população
uma visão mais de vanguarda, nós não vamos ter condição de fazer uma entrega de produtos e serviços que hoje a gente pega, compra da China de uma facilidade tão grande. Eles podem estar comprando da gente. Se a gente não tiver essa visão de capilaridade e essa visão otimizada, a gente não vai ter a menor capacidade de dimensão para o mercado internacional. E é uma coisa que não tem volta, é uma coisa que ela está direcionada e a gente, com muita tranquilidade, vai ter que trabalhar e direcionar as novas perspectivas da relação de mercado e essa relação laboral entre o empregado e o empregador, dentro da cooperação, dentro do profissionalismo, dentro dessa deliberação, dessa oportunidade de cada dia melhorar o ambiente de trabalho, propiciar um teletrabalho, propiciar as entregas, para que o trabalhador se sinta recepcionado no seu ambiente, na sua condição. E essas expectativas aí da reforma trabalhista nos guiam, né, na verdade, para uma garantia de mercado de trabalho. E aí a gente dá uma reflexão aqui com vocês com a frase do Steve Jobs, que coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe. Aí a gente traz, para simplificar o caminho, uma visão de dados, informações e decisões que dentro de uma equipe, a contabilidade aplicada, a contabilidade inovadora, trazendo o direito, trazendo o advogado para dentro de um contexto, para dimensionar, a gente vai ter muito mais qualificação e, o mais importante, além da gente ter essa otimização da velocidade das informações, é a nossa direção para um futuro com sucesso e uma oportunidade de expectativa e ganho no mercado de trabalho.